Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria, Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo. Páginas difíceis das Sagradas Escrituras. Se bem, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqui não é uma página difícil da Sagrada Escritura. É mais uma apologética bíblica. Porque hoje em dia o que nós mais vemos é as heresias atuais dizer, ensinar para os seus clientes, não é, que é proibido comer o sangue e carne de galinha sufocada, não é? Sem entender o contexto, tira o texto, né, daí para ser pretexto para deturpar. O texto fora do contexto é pretexto para deturpar, ensinar aos seus clientes coisas erradas. Mas o que nós vamos ver a partir de agora, né? Nós vamos entrar na palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá para o que diz as Sagradas Escrituras. Atos, está um pouco ventando aqui, né? Não sei se é assim mesmo. Atos, capítulo 15, versículo 28 e versículo 29. Nós sabemos que aconteceu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, no primeiro século. E aqui a discussão era a circuncisão ou não circuncisão dos pagãos. E o que nós vemos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é realmente outra decisão tomada pela igreja para os pagãos convertidos, para os pagãos que vinham para o catolicismo abandonarem as suas práticas, e para que eles pudessem assim abandonar as práticas de pagãos. Vejam o que esse concílio, veja que a igreja decidiu, veja que no concílio fala Pedro, e todos eles concordaram com Pedro. E o que ficou decidido nesse concílio? Que os pagãos não comessem o sangue sacrificado aos ídolos e as carnes sufocadas aos ídolos, sacrificadas aos ídolos, e nem a fornicação que se davam através da deusa da fecundidade Astarte, os deuses pagãos gregos. É o que nós estamos vendo a proibição aqui. Não se vê aqui para cristão hoje em dia essa proibição. Hoje em dia não. Mas para aquela época, sim. Porque os cristãos que vinham do paganismo, os católicos que vinham do paganismo, eles continuavam nas práticas ilícitas dos cultos pagãos dos deuses gregos. Por isso nós vamos ler aqui. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo e a igreja, a igreja fundada por Cristo. Então você já vê que não é qualquer igreja. Não impor peso algum, além do seguinte, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos. A quem? Aos ídolos. Do sangue aos quem? Aos ídolos. E da carne sufocada a quem? Aos ídolos. E da fornicação ao quem? Aos ídolos. Nós sabemos que essa fornicação aqui se dava através de Astarte, deusa da fecundidade. As prostitutas, chamadas prostitutas sagradas, os sacerdotes dessa deusa, se prostituíam para dar filhos, para dar fiéis à deusa Astarte, a deusa da fecundidade. Então aqui está se impondo aqueles pagãos gregos, aqueles pagãos que vinham, não é, da Grécia e de outras redondezas, que prestavam culto dessa maneira, que comiam não só as carnes, mas outras coisas sacrificadas a esses ídolos.
Aqui a fornicação é a fornicação da prostituição sagrada a Deus Astarte, deusa da fecundidade, para lhe dar fiéis. E hoje em dia o que nós vemos, porque de lá eu vim, é as seitas judaizantes, as heresias atuais dizer não se pode comer sangue, não se pode comer carne de galinha sufocada, isso e aquilo. Mentira, distorção das Sagradas Escrituras, deturpação das Sagradas Escrituras, que eles fazem, aliás, das Sagradas Escrituras, porque a Sagrada Escritura não é deturpada, são pessoas que distorcem as Sagradas Escrituras. Pois bem, meu querido irmão, prova esta dessa proibição desse sangue aqui é verdadeiramente a sangue oferecido a demônios. Não quer dizer que nós hoje não possamos comer sangue. Completamente ao contrário. Podemos comer um sarapatel, podemos comer carne de galinha sufocada, estrangulada. Porque a proibição aqui é o que é dado aos demônios. Uma caixa de chocolate oferecida aos demônios. Uma caixa de bombons oferecida a demônios. Não só o sangue, tudo aquilo que é oferecido a demônios. É isso que a Bíblia, que a igreja no concílio de Jerusalém, juntamente com o Espírito Santo, decidira para com os pagãos. Não façam mais isso. Agora vocês não são mais pagãos. Vocês agora são católicos. É necessário viver a catolicidade. Vocês não vão mais viver do sacrifício pagão, mas vão viver agora do sacrifício cristão, da carne e do sangue do Senhor, da glória, que ressuscitou por cada um de nós, que deu a vida por sua igreja, que se entregou por ela, como diz Efésios. E disse: fazer isto quando deu sua carne. Fazer isto em memória de mim. Este sacrifício é o sacrifício da nova e eterna aliança. Fazei-o, e a igreja faz. Fazer isto em memória de mim. Será entregue por sua igreja. E a sua igreja entrega. Foi isso que ficou decidido para os católicos que vinham do paganismo. Aí, né, o homem da fruta, né, pegando aí o som do homem da fruta, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma adulteração dos infernos, do inferno, pegar isso aqui e fazer a distorção que os protestantes fazem. Dizer que não pode comer sangue. Dizer que não pode comer carne de galinha sufocada. Isso é distorção do inferno. Isso são heresias diabólicas que têm se proliferado como gangrena nos últimos dias, como a própria Sagrada Escritura vem dizer. O Espírito Santo diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. E Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres, profetizamos. Jesus dirá: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Essa é a realidade nua e crua que as Sagradas Escrituras nos mostra, ali, sem sujeira, sem trave dentro do olho, sem deturpação. Essa é a verdade. Que eles distorcem as Sagradas Escrituras para suas próprias condenações, é o que dizem. É o que diz 2 Pedro capítulo 2, verso 16. Eles distorcem para a sua própria condenação, não só com as cartas paulinas, mas com as demais escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. O que a Bíblia está mostrando aqui para nós é o seguinte: que o outro altar, hoje, o outro altar, o que é proibido, é outro altar, porque é altar de demônio. O altar que não é o altar do santo sacrifício da carne e do sangue de Cristo, culto de adoração divina, é altar de demônios, como nós vemos no capítulo 10, versículo 21 de 1 Coríntios. Não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar do altar do Senhor e do altar dos demônios. Era isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que os pagãos recém-convertidos ao catolicismo estavam fazendo. Se alimentando da carne de Cristo,
no altar do sacrifício, na celebração da Santa Missa e também participando ainda do velho hábito do que era sacrificado aos ídolos pagãos gregos. Então fica claro que aqui não é para nós, que aqui não é para os dias de hoje, que aqui foi sim para os dias da qual estavam vivenciando isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Sagrada Escritura, ela é clara, ela é limpa para quem tem os olhos limpos, mas ela é deturpada, ela é suja para quem suja ela. Meu querido irmão, vou mostrar para você, mas alguém pode dizer para você, mas por que Moisés proibiu comer quando diz no capítulo 19, versículo 26 de Levítico, não coma nada que contenha sangue? Meu querido irmão, minha querida irmã, tem que saber a interpretação para não interpretar ao pé da letra. São Barnabé, em sua carta, disse, quando Moisés deu essas proibições, por exemplo, ele cita a hiena, ele diz, quando Moisés diz, não comereis carne de hiena, não quer dizer que nós, ao pé da letra, venha seguir isso. Mas ele disse, quando Moisés diz, não comer carne de hiena, está dizendo, não sejais como as hienas que todo ano troca de sexo. Uma hora é macho, outra hora é fêmea. São Barnabé diz que ele estava referindo-se aos homossexuais que trocam de sexo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando a vida do animal estava no sangue porque não tem alma, também tem um simbolismo, não derramareis o sangue inocente, como fala o próprio Senhor Jesus, quando Pedro corta a orelha de Malco. Guarda a tua espada, porque com a espada que tu fere, com ela serás ferido. Agora, na nova aliança, nos é dado sangue. Na nova aliança é através do sangue que nós vamos ser remidos, é através do sangue que nós vamos ser salvos. João, capítulo 6, versículo 54. O que disse o Rei da Glória aos fiéis, aos membros de sua igreja? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Agora, esse Cristo que dá o sangue da carne até a última gota na cruz do Calvário, está nos dando seu sangue em Lucas 22, versículo 19 e versículo 18 e versículo 20. Ele diz, com cálice com vinho consagrado, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vós. Ele agora é para nós. Ele agora é para nós. Quem bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou recitá-lo no último dia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele sangue veterotestamentário, que ao pé da letra, quando não se interpreta, mas se vê como está escrito, proibido, agora na nova aliança, ele nos é dado. O sangue do Cordeiro, proibido de ser tomado, proibido de comer. Na antiga aliança, agora na nova aliança, o sangue do Cordeiro é para que nós possamos beber para ter vida eterna. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Então aqui está aquele que é maior do que Moisés, aquele que disse, a lei e os profetas duraram até João. De João para cá é anunciado o reino de Deus, e só os que fazem violência procuram entrar nele. Então essa proibição de dizer, eu não posso comer sangue, porque senão eu vou para o inferno. Eu não posso comer carne de uma galinha sufocada, porque senão eu vou para o inferno. Vamos ver se aquilo que entra no homem torna ele pecaminoso, se aquilo que entra no homem leva ele para o inferno. Vamos ver? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos ver o que diz o Senhor da Glória a respeito disso. Marcos, capítulo 7, versículo 19 em diante. Parte B. Vamos começar da parte A mesmo.
Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali sai. Jesus está dizendo o seguinte: vós sois ignorantes e não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode tornar ele impuro? Pácata. O versículo 18 está dizendo que nada que entra no homem pode tornar ele impuro. É o próprio Jesus. E o versículo 19 diz: assim ele declarava puro todos os alimentos. Pácata. Aqui está, cortando de uma vez o mal pela raiz dessas heresias judaizantes que dizem: não pode comer sangue porque senão eu vou me manchar com o pecado. Não posso comer carne de galinha sufocada porque senão vou para o inferno. Isso é heresia. A igreja não concorda com essa heresia. A igreja diz que nós podemos comer de tudo porque o próprio Senhor dela ensinou. Não é aquilo que entra no homem que torna ele puro, mas aquilo que sai do homem. Vamos ver? Versículo 20 e versículo 21. Ora, é o que sai do homem que torna ele impuro. Versículo 21. Porque o que sai do coração, porque é do interior do coração do homem que procedem maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidade, fraude, desonestidade, inveja, defamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro do homem e torna ele impuro. É o pecado que nos torna impuro e não os alimentos, está dizendo Jesus. Você que costuma escutar falsos profetas porque é a palavra de Deus, eu devo escutar. Não é porque é a palavra de Deus você deve escutar, não. Você deve ouvir a voz da igreja, a palavra pregada por a igreja, porque Jesus disse que a voz da igreja é a voz de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve é a mim que ouve. Quando você escuta a igreja, o ensinamento dos padres, dos diáconos, dos bispos, as leis papais, os dogmas, é a Jesus que você está ouvindo. Tudo o que essa igreja liga na terra está ligado no céu. Tudo que está desligado dessa igreja está desligado do céu. Então, meu querido irmão, fica aqui este pequeno vídeo para mostrar para você que não se deve ouvir a falsos profetas, porque a missão deles é distorcer as sagradas escrituras. Nós estamos aqui para aceitar a verdade pregada e anunciada por a única igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana. O resto, outra fé, uma segunda fé, foi fundada pelo capeta. O diabo vai investir, mas não pode destruir a minha igreja. Então, meu querido irmão, fica aqui. Jesus disse: é puro. Todo alimento o homem pode comer, que não vai tornar ele pecaminoso. Ele não vai se tornar um pecador por causa de alimento que come, porque é o que sai dele que torna ele impuro. E nós vimos aqui. Então, fica aqui este pequeno vídeo pedindo que você se inscreva nesse canal, dê o joinha em nossos vídeos, promova essa obra que é de Deus. E essa obra é trazer a verdade para você, que fica escutando a falsos profetas. Talvez seja por isso que um canal desse não cresce, né, em inscritos. Porque muitos não gostam dessas apologéticas bíblicas que trazem. A maioria não gosta. Porque a maioria é a protestanzada, joios disfarçados de trigo dentro da igreja. São católicos, se dizem católicos, mas ouvem a protestante, segue pastor por redes sociais, falso profeta, pastor, né? Segue cantorzinhos gospels pelas redes sociais. É isso mesmo. É por isso que um canal desse, eu peço, eu imploro, se inscreva nesse canal e ninguém se inscreve. É assim mesmo. O evangelho que prego não é para agradar a homens, mas a Deus, de São Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. É isso que faço. Então Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.